Bom, Durval, te passo então a palavra e vamos lá. Gente, muito obrigado, mas obrigado mesmo a todas e a todos os colegas que se dispuseram a me ouvir nesse momento. Eu gostaria que, em vez de eu ler, a gente tivesse a oportunidade de ouvir vocês e vocês levantarem questões que vocês têm a respeito do tema em pauta. Mas vamos lá. Vou tentar ainda comunicar alguma coisa da minha experiência como psicanalista. Eu insisto, da minha experiência. E o tema que eu propus entre os três é o desejo de psicanalista, de ser psicanalista. Porque se o desejo do psicanalista for esclarecido, o resto segue. E o tema ficou, eu desenvolvi por escrito, ficou um pouco longo. Eu vou resumir certas citações, certos assuntos. Depois, como a Fabiana falou, né, vocês vão receber o texto por escrito, então vocês terão integralmente o que eu escrevi. A gente parte da ideia de François Perrier, que era um dos contemporâneos daquela época deliciosa, psicanalista gentleman, maravilhoso. A psicanálise não é o discurso científico que fala dela. Então, a psicanálise não é o que eu vou falar hoje, porque a psicanálise é uma experiência com o inconsciente. Há 42 anos falecia Jacques Laberge. Excelente. O ato Fábio. Eu falei Jacques Laberge, que é um colega com quem nós fundamos a primeira associação psicanalítica no Brasil sobre Jacques Lacan. Então, falecia Jacques Lacan. Nesse lugar que eu ocupo, dizia ele, e onde, isso no meu ensino, e onde eu almejo que minha vida acabe de se consumir, é isto que permanecerá pulsante depois de mim, creio, como resíduo no lugar que terei ocupado. Dois desejos esclarecidos: que minha vida acabe de se consumir no lugar que eu ocupo, como psicanalista. Segundo, que esse lugar que eu terei ocupado permanecerá pulsante depois de mim. Esse lugar é lugar do objeto A por excelência. Objeto A, Jacques Lacan. Lugar tão pulsante que, como nesse nosso encontro, permanecerá vivo e vivificante gerações de psicanalistas mundo afora. A transferência segue quente, existência profícua, contribuição inestimável. Continua ele. E quando a psicanálise terá rendido suas armas diante dos impasses crescentes da nossa civilização, mal-estar que Freud pressentia, que serão retomadas por quem? As indicações dos meus escritos. Esse texto, paradoxalmente, ele o escreveu em Eu Falo aos Muros. Não falou indicações dos meus seminários. Sabia que seu pensamento sobre a formação de psicanalista, sua ciência da psicanálise, sua clínica psicanalítica, seu testamento de psicanalista estão consignados nas páginas de seus escritos, tão cheias de sabedoria sobre o ser humano, redigidos do seu próprio punho. O seminário, seu ensino oral, contém riquezas, estão ligados ao grande estilo da tradição da psiquiatria francesa. Além do mais, reconstituídos pelo viés de seu genro Jacques Alain Miller.
mas nada supera a grandiosidade de seu gênio explicitado em seus escritos, sem falar que constitui um monumento literário da língua francesa. Fernando Pessoa também fala de seu legado. Quando a erva crescer em cima da minha sepultura, seja este o sinal para me esquecerem de todo. A natureza nunca se recorda e por isso é bela. E se tiverem a necessidade doentia de interpretar a erva verde sobre minha sepultura, digam que eu continuo a verdecer e ser natural. Eu continuo a verdecer. É também o que nesse momento fazemos com o legado de Freud e de Jacques Lacan. 3 profissões impossíveis: educar, governar, psicanalizar. 2 são as artes, per levare e per porre. Per levare, embora impossível, é a arte da psicanálise. Impossível como o real, mas a banda de Möbius ilustra bem. O real pode ser dito. O real tem o mesmo lado da fala, apenas uma torção. Se o homem fala, é porque a linguagem o fez homem, dizia Heidegger. A linguagem faz homem. A linguagem vem antes, sempre precede. Assim é que se o homem chega a pensar a ordem simbólica, é que primeiramente ele nela foi preso em seu ser. Sim, a palavra vem antes, porém, paradoxalmente, seu efeito é sempre a posteriori, nachträglich, em alemão, e imprevisível. Daí, profissão impossível. E a consequência é fatal. Para ser sujeito de si, de seus impulsos, de suas necessidades, de seus desejos, o ser humano tem que morar no exílio de si. Fernando Pessoa replica de uma maneira linda. Sim, antes de sermos interior, somos exterior. Por isso, somos exteriores essencialmente. Mas minha alma só pode ser definida em termos de fora. O mistério sabe-me a eu ser outro. É entre a sensação e a consciência dela que se passam todas as grandes tragédias da minha alma. Há entre quem sou ou estou uma diferença de verbo que corresponde à realidade. Meu Deus, a quem assisto? Quantos sou? Que é eu? O que é o intervalo que há entre mim e mim? Ou Cecília Meirelles, compreendo que da fronte aos pés sou ausência absolutamente. A experiência psicanalítica. A experiência psicanalítica, diz Lacan, reencontrou no homem o imperativo do verbo como lei que o formou à sua imagem. Ela manipula a função poética da linguagem para dar ao seu desejo sua mediação simbólica, que ela lhes faça compreender, enfim, que é no dom da palavra que reside toda a realidade de seus efeitos, pois é por via desse dom que toda a realidade veio ao homem e que é por seu ato contínuo que ele a mantém. É a palavra que recebe a pulsão, é a palavra que a modula, é a palavra que a sublima para o sujeito poder viver na ordem da cultura. A palavra o eleva sobre a ordem da natureza. Aos 5 primeiros anos, o edifício da subjetividade está lançado. O resto que virá será adorno. É por isso que, fora de Édipo e castração, diz Lacan, alui o edifício da psicanálise. Simplesmente porque Édipo e castração constituem a história do sujeito. Eu sou, diz Fernando Pessoa, o intervalo entre o que eu desejo ser
e os outros me fizeram. Ora, a psicanálise consiste na retomada, na reconstrução da história do sujeito. Édipo e castração é o shibboleth, diz Freud, da psicanálise. Não sei se esse termo é conhecido de todos vocês, mas era um termo que fazia distinguir duas tribos de Israel, uma que não conseguia dizer shibboleth, dizia sibolet. E o sujeito que dissesse sibolet, ele era exterminado porque não pertencia à tribo. E então Freud usa essa palavra para poder distinguir o que é um analista, aquele que é capaz de dizer shibboleth. A castração quer dizer que a pulsão não pode ficar solta, coisa que ela é por sua própria natureza. Ela só procura satisfação, mas nasce sem direção alguma. É a castração que a transforma, única energia no universo, em cultura, hábitos e costumes de civilização. É a renúncia, Fernando Pessoa. A castração, Freud e Lacan. Condição de grandeza humana, pois o ser humano se define, se caracteriza pela falta para ser. É esplêndida essa definição de Lacan, simplesmente esplêndida. Ninguém conseguiu definir tão bem o que é o ser humano, tão profundamente, como Lacan ao dizer que o ser humano é a falta para ser. É a assunção da castração que cria a falta de que o desejo se institui. Lacan. Fernando Pessoa falava da renúncia da indiferença, da renúncia da abdicação, da resistência, do silêncio, mas não renúncia por renúncia, e sim estética da renúncia. Dizia ele, por instinto desnatura os instintos. A vida de uma pessoa é uma obra de arte, dizia ele. Quero fazer da minha vida uma obra de arte. Ele percebeu tão profundamente o efeito criativo da renúncia e disse: se eu pudesse compenetrar-me realmente de quanto a renúncia é bela, que dolorosamente feliz para sempre eu seria. E Lacan crava uma sabedoria clínica fundamental. Aquilo de que a experiência analítica testemunha é que a castração é, em todo caso, o que regra o desejo no normal e no anormal. O sofrimento gradua o normal e o anormal. O real, enquanto impossível de suportar. É a castração, a renúncia que aquilatam o sujeito humano no enfrentamento do real, como também em sua criatividade e na produção de sua obra. Ainda mais, a castração quer dizer, diz Lacan, que é preciso que o gozo seja recusado para que possa ser atingido sobre a escala invertida da lei do desejo. Qualquer outro gozo será desordenado, não construtivo, sem obra, como o aviciado do Dr. Aurélio Souza comprova. O sujeito. Dois mundos, o das imagens, que me constitui, a Urbilde, imagem original do estádio do espelho, obra príncipe de Lacan, segundo Sérgio Leclerc, e o simbólico, que reconhece como eu a primeira pessoa da conjugação verbal. E é o simbólico que me revela que eu sou eu. É a Urverdengung, o recalque primário. Simultaneamente, outro registro, sem que eu saiba nem qual, nem como, vai formando as cadeias de meu inconsciente. Núcleos de prazer, núcleos de dor, núcleos de trauma, núcleos patógenos, todos se destinam a fazer o caminho de volta.
uma coisa só em comum. Ambos os registros são pura linguagem. E é graças a ela que o falente, portanto, o ente que fala, né? Par lettre, eu prefiro essa tradução, o falente, né? Par lettre, se constitui, se constitui, é graças a ela que o falente se constitui ser. Descobrimento alumbrante. O gênio de Freud, já em 1895, definitivamente descobria a constituição do ser humano. Kerne unseres Wesen, o cerne de nosso ser. O capítulo 7º da interpretação do sonho é uma novidade antropológica monumental. Uma memória que esquece e a outra que jamais esquece. A volta do ouvido, do registro, pode ser penosa, angustiante. Habilmente, malandramente, o material é disfarçado, censurado para poder surgir na consciência do sonho. Enigma, cravou Freud. Lacan dá o passo de ciência, significante. Nova linguística descoberta por Freud e cientificada por Lacan. Significante. Subversão do signo linguístico da língua. Apenas e tão somente representante do sujeito, unicamente marco único de sua história pessoal. Mas é um saber que não se sabe. Ou, Fernando Pessoa, sou saber que ignora. Incrível. O id, sonha. O id, falha. O id, ri, diz Lacan em meu ensino. O signo linguístico é observável. Inclusive, inclui o referente. O significante não é observável, a barra o oculta. O significante é a lógica do inconsciente, do sujeito do inconsciente. O inconsciente é que o homem é habitado pelo significante, Lacan. O significante S maiúsculo barra S minúsculo é o algoritmo que conduz paciente psicanalista ao encontro de uma vertente, de uma verdade inconsciente do sujeito, a aletheia. Nunca toda a verdade. Veja a linda e a elucidante Verdade à Meia Porta de Carlos Drummond de Andrade. Não sei se vocês já leram. S maiúsculo barra S minúsculo é pura função do significante. Função simbólica, Heidegger. Micróbio da significação. Estalido da diferença. Diferença na alma, Fernando Pessoa. O apropriado, a confidencialidade, o ruído das palavras, Barthes. Vejam a caixinha de pó de arroz da mãe dele no diário do luto. Impressionante. O significante é a certeza antecipada. O significante é o operador da decifração do inconsciente. O significante garante a leitura, a interpretação da verdade do inconsciente. O significante possibilita o desmascaramento do imaginário. Vide Etiqueta de Carlos Drummond de Andrade. Lindo. O significante detém a cura da desordem psíquica. O significante estampa o registro histórico do inconsciente do sujeito. O significante é unidade de ser única, Lacan. O significante revela, em francês, Lacan faz um torneio na linguagem, em vez de ele pôr o il no il y a, em francês, que é a em português, né? Ele deixa fora o il e põe o y maiúsculo e diz "il y a de l'un". Eu traduzo aí um. Então, o significante nos revela que existe o um. Isso que Lacan quer dizer.
e é o significante que o caracteriza. O significante porta um núcleo patógeno do sujeito. O significante liberta o sujeito da vala comum dos transtornos. Um horror que nós estamos vivendo com essa nova classificação das doenças, feitas por um brasileiro de Porto Alegre e vários outros dos Estados Unidos. Transtornos, um desastre. O controle total dos laboratórios, das multinacionais de medicamento, porque transtorno temos toda hora, a todo momento, é no trânsito, na internet que não funciona, e não importa, tudo medicamento. Então, não se estudam mais as patologias, simplesmente se fala em transtorno. E isso é um desastre. O significante é o enigma, Freud, desse núcleo. O significante é uma metáfora, condensação, diz Freud, gerado por uma metonímia, deslocamento, diz Freud, da pulsão em rede. O significante é poesia, sempre o novo, Pessoa, Lacan, espanto, Goulart. O significante é marcador da falta para ser. O significante é choque elétrico. É Lacan que assim o chama no meu ensino. O significante de própria estrutura é distópico. A interpretação dele é uma descarga. O significante cuida da existência do sujeito, não de sua essência. O significante, o enunciado, detém o mistério do sujeito da enunciação. O significante é a experiência em psicanálise, Jacques Lacan. O avesso da psicanálise está no avesso do significante. O significante elimina o saber da analista. O significante preserva a psicanalista da impostura. O significante é o estatuto científico da prática analítica. O significante é o corte epistemológico da psicanálise. Esse termo foi inventado por Bachelard, dizendo que cada verdade nova que entra na história, por exemplo, a descoberta da Covid, né, é um corte epistemológico na medicina, ou não importa onde. E o significante é o corte epistemológico na psicanálise. O significante é o terceiro interposto que garante a relação terciária e o estatuto de ciência do sujeito, a aletheia. O significante do delírio representa o sujeito para outro significante vacante. O significante interpretado reordena, reconfigura a história do sujeito. O significante interpretado destrava as emoções empedernidas, liberta. O significante esclarecido reorienta as relações familiares e as profissionais. O significante estabelece o estatuto de uma prática clínica que se distingue de toda e qualquer terapia que consiste na utópica retificação do par imaginário. É admirável quando a gente relê Freud e Lacan, como eles são sábios, como eles conseguem, no correr da pena, lançando iluminações para a gente que é deslumbrante. Olha essa definição de tudo o que não é psicanálise. Utópica retificação do par imaginário. O significante, isso está na página 54 dos seus escritos. Está lá no meio da frase, não tem nada de distinto. Por isso que é apaixonante a leitura de Freud e de Lacan. Bom, o significante é a prova de que o racional é real e o real é racional, Lacan. Significante falos é aquilo que possibilita a leitura da diferença.
Significante nome do Pai, significante que no outro, enquanto lugar da lei. Uma grande mudança intervém desde o momento em que a autoridade é interiorizada, em virtude da interiorização do superego. Freud e mal-estar da cultura. Significante e sintoma. Lacan. O sintoma não se interpreta, não tem sentido, senão em relação a outro significante. Significante e verdade. A verdade é aquilo que se instaura do encadeamento do significante. Lacan. Significante e sujeito. O significante é o que se define no sentido estrito como efeito do... O sujeito é o que se define no sentido estrito como efeito do significante. Lacan. Concluindo, o sujeito não supõe nada. Ele é suposto por um significante que o representa para outro significante. Lacan, os escritos. Entende-se que Lacan fala de paixão do significante, no sentido subjetivo e objetivo. Onde teu tesouro, aí teu coração. Trata-se da revelação de uma dimensão nova da condição humana. Lacan. Os filósofos, a medicina, jamais pensaram nisso. Deixamos a velha definição filosófica de que o homem se constitui pela inteligência, memória e vontade. Trata-se da nova concepção dessa dimensão e de sua aplicabilidade à clínica psicanalítica. Real, imaginário e simbólico constituem a estrutura dinâmica dessa descoberta alumbrante. A primeira entrevista com o paciente é fundamental. Uma escuta clínica acurada detecta lucidamente quais significantes amarram a trauma da história edípica do sujeito, sobretudo seu sofrimento. E isto amarra a transferência. Então, a contribuição de Lacan, em virtude de toda essa descoberta, Lacan, diante dessa descoberta contundente, trabalhou em 3 frentes: seu ensino, fundação de uma sociedade de psicanálise e formação de psicanalista. Define esse histórico por 3 facticidades: Freud, a comunidade psicanalítica e o paciente. Acrescenta uma quarta, Jacques Lacan. Seu ensino oral e escrito, sua sociedade, École Freudienne de Paris. A formação, reflexões consequentes e lógicas sobre a prática da psicanálise. Formou uma pleiade de psicanalistas admiráveis: Clavreul, Leclerc, os Manoni, Safouin, Joël Dor, Israel e tantos outros. Era uma riqueza imensa poder compartilhar essa retomada de Lacan da psicanálise com esses colegas admiráveis, fantásticos. Muitos deles já morreram, infelizmente. Sua proposta é contundente. O psicanalista não se autoriza a não ser por si mesmo. Ressonância integral de, frase dele, o ser sexuado não se autoriza mais do que por si mesmo. Fantástico. Fantástica essa definição. O ser sexuado não se autoriza mais do que por si mesmo. Não existe uma sexualidade igual a outra. Fantástico. Fernando Pessoa dizia: ser poeta não é profissão, é uma vocação. Sua escola estava aberta a todos e a todas que quisessem estudar a psicanálise, psicanalista ou quem quisesse. A entrada na École consistia em abrir um grupo de estudo que chamou de cartel. A École não tinha presidente ou chefatura. Introduziu o conceito de grados em latim, do latim graus, ou passos, que distinguiam
a estrada percorrida por cada um. Todo membro da escola devia se caracterizar e vivenciar apenas como mais um. Apenas como mais um. A partir desse conceito, eu consegui desenvolver o que se chama de uma gerência mais um, que vai muito de encontro com essa exigência atual da ESG. Nada mais do que mais um. Eliminação contínua da inveja fraterna, da luta de prestígio e da sociedade corporativa. Na mesma lógica, introduziu o periódico Chilichet, uma palavra latina que significa a saber, no qual os colaboradores não podiam assinar seus artigos. Apenas mais um. Apenas 6 números foram publicados. Além disso, a escola publicava Lettres de l'École, trabalhos apresentados na reunião anual sobre um tema de estudo. Paralelamente, foi editado o excelente periódico Onicar, com ótimos artigos dos membros da escola. Seria muito interessante que houvesse pessoas que se interessassem por essa documentação que é extremamente rica e não tem em português. Às vezes eu penso que vale a pena estudar francês para ler Lacan no original. É tão delicioso, é tão bonito você sentir a ressonância das palavras dele, né, na língua dele. A passagem para ser psicanalista não era fazer um curso, ser aprovado, nem era fazer X dias de análise por semana, não era também redigir um TCC, e muito menos pertencer a uma sociedade de psicanálise ou ser autorizada por ela. A essa passagem, ele propôs o termo passe, simplesmente testemunho clínico do exercício da psicanálise. É o que eu estou tentando fazer com vocês hoje. Embora o passe tenha fracassado, e Lacan, como ele mesmo tivesse fracassado, reconheceu publicamente, seu princípio, o psicanalista não se autoriza a não ser por si mesmo, se impôs como um veredicto histórico e clínico. Só a prática clínica autoriza uma psicanalista. Se o efeito da palavra é a posteriori, o efeito psicanalística é tão somente a posteriori. E aqui eu detenho uma experiência de muitos anos, como dizia Fernando Pessoa, né? Ou tem vocação ou não tem. Então, eu passei por experiências muito dolorosas de pessoas boas, muito boas, com muita vontade de ser psicanalista, mas incapazes de fisgar o que é uma escuta analítica. Incapaz, simplesmente incapaz. Então, eu tive muitas experiências nesse sentido, inclusive verdadeiras passagens ao ato, se nomeando psicanalista e saindo da sessão sem satisfação alguma. Então, existe uma coisa quando pessoa insiste na questão da vocação, é um termo que tem uma ressonância religiosa, mas é um termo também que a gente pode empregar para aquilo que nós temos dom, temos a disponibilidade. E o mesmo se passa com a psicanálise. A essa passagem, não, já foi. Realmente, o que se comprova é que não basta ter vontade de ser psicanalista, é preciso ter o dom, o desejo esclarecido, a vocação, Fernando Pessoa. O mínimo, diz Lacan no meu ensino, é que os psicanalistas percebam que são poetas. Realmente é a função do poeta. Afirmação perfeita. Poetisa, poeta, é aquela ou aquele que está aberta ao novo. Só o novo é verdadeiro. Aberto ao sofrimento. Venha de onde vier, aberto ao original, ao absoluto singular do sujeito.
a cada cliente, a cada sessão, sempre o novo. Despojamento total da escuta, sensibilidade aguda, entre parênteses, ser poeta, para o significante que porta aquela alienação, aquela casca, aquela dor do paciente. Prática clínica do sujeito do sendo, não do sujeito da filosofia ou da gramática, não. Prática clínica do sujeito do sendo. Isso é uma expressão que Lacan inventou. E do seu desencontro na vida, da sua dor de existir. Ortodramatização, diz Lacan, da pulsão encrencada, impossibilitada de sublimar. Reconstrução em análise, reconstrução de uma história edípica, não mais vítima ou vitimizado, mas sujeito de sua existência, de seu desejo esclarecido. Vou war, soll ich werden. Compromisso ético, onde era ide, eu devo devir. Simplesmente não dá outro do outro. Clínica do real. O real já está aí. O real enquanto faz sofrer. O real enquanto impossível de suportar. São definições maravilhosas de Lacan. Essa expressão impossível de suportar, essas definições, as três, ele disse na inauguração do setor clínico de Paris 7. Esse texto é maravilhoso, eu cito isso no último livro meu, né? E impossível de suportar. Quer dizer, a partir do momento que a psicanálise possibilita ser possível de suportar, acabou a análise. O sujeito vai embora, vai cuidar da vida dele, não tem tempo mais para perder. Então, o real é o que se encontra sempre no mesmo lugar. Sim, clínica do real. Não se fazem suposições, nem se emitem hipóteses ou conjecturas. Simplesmente eu não procuro, eu acho, Lacan. O ça souffre, ça parle, diz Lacan. Onde ide sofre, ide fala. Basta eu ser imprevenido comigo mesmo, diz Fernando Pessoa. Imprevenido comigo mesmo. É na medida em que o analista faz calar-se nele o discurso intermediário para se abrir ao encadeamento das verdadeiras palavras, que ele pode colocar aí sua interpretação revelante. Elimina-se a doxa, introduz-se a letéia. O inconsciente está inserido no cronológico, mas ele não tem tempo. É sempre o presente, tempo do sujeito apenas. A intervenção do analista será sempre na passagem da barra. A resistência é da barra das interferências imaginárias, diz Lacan. Nada de introspecção, intuição, adivinhação, explicação, convicção e, sobretudo, coaching. Os falsos moedeiros, diz Lacan, no meu ensino. Leitura do real. Uma verdade sempre o novo. Interpretação coextensiva à história do sujeito. Retificação das relações do sujeito com o real. Acento, ponteio, intervenção cirúrgica, falava Freud. Castração. Sem castração não há intervenção clínica. E o real é sem fissura. Então, Lacan, isso. Então, o analista guarda responsabilidade inteira no sentido que se acabou de definir como audiente. Então, aparece, esse texto é um dos mais densos de Lacan, é de uma extrema responsabilidade ética. Então, aparece a função decisiva de minha própria resposta, que não é somente, como se diz, de ser recebido pelo sujeito como aprovação ou rejeição de seu discurso,
mas verdadeiramente de o reconhecer ou de o abolir como sujeito. Tal é a responsabilidade do analista cada vez que ele intervém com a sua palavra. Essa afirmação de Lacan é de uma extrema gravidade ética, responsabilidade temível, abolir o sujeito. Ah, os pontos cegos, dizia Freud. Os pontos surdos, digo eu. Que horror! Sublime tarefa. De todas que se propõe no século, a obra do psicanalista é talvez a mais alta, porque ela opera como mediadora entre o homem do desassossego, eu aqui uso essa palavra de Fernando Pessoa, a palavra angústia, né? Então, ele usa Desassossego, 2 livros dele, né? E o sujeito do saber absoluto. Eis também porque ela exige uma longa ascese subjetiva e que não será jamais interrompida. O fim da análise de idade não sendo separável do engajamento do sujeito na sua prática. Portanto, que a isso renuncia aquele que não pode ajuntar a seu horizonte a subjetividade de sua época. Pois, como poderia fazer de seu ser o eixo de tantas vidas aquele que não saberia nada da dialética que o engaja com essas vidas num movimento simbólico? Que ele conheça bem a espiral em que sua época o arrasta na obra continuada de Babel e que saiba a sua função de intérprete na discórdia das linguagens. Pelas trevas do mundus, ao redor do qual se enrola a torre imensa, que lhe deixa a visão mística, o cuidado de vir aí se elevar sobre o bosque eternal, a serpente apodrecente da vida. Então, a obra do psicanalista é a mais alta, mediadora entre o homem de desassossego e o sujeito do saber absoluto. Exige uma sese subjetiva, askesis no grego quer dizer exercício, uma sese subjetiva longa e que jamais será interrompida. A sese, exercício de despojamento do saber. Saber, só o paranoico tem certeza, diz Lacan. Despego do status, da luta de prestígio, do amor próprio, da limpeza do imaginário, de exame de consciência diário da tarefa desempenhada. Nunca está pronto. Sempre a falta para ser é a riqueza do ser humano. Conclusão. Antes, perene analisando que psicanalista. É o exemplo de Freud. E Fernando Pessoa emenda: ah, pobre vaidade de carne e osso chamado homem, não vês que não tens importância absolutamente nenhuma? Em todos os manicômios há doidos malucos com tanta certeza, e eu que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. E continua Lacan. E isso seria o fim exigível para o ego do analista, do qual se pode dizer que ele não deve conhecer senão o prestígio de um só mestre, a morte, para que a vida que ele deve guiar através de tantos destinos lhe seja amiga. Que renuncia a ela, aquela que não pode ajuntar ao seu horizonte a subjetividade de sua época. Nesse processo de purificação narcísia, ajuda muito manter viva a memória de nossas limitações, nossas falhas, faltas, erros e fracassos. Essas lembranças nos ancoram no real e nós nos rendemos. E aí, diz Fernando Pessoa, o mundo real, tão bondoso para os nervos, não poderia ser eixo de tantas vidas se ficar fora da dialética delas. Obra mais alta, de um lado escutar, acolher a dor de existir, Fernando Pessoa, o sofrimento venha de onde vier,
o homem do desassossego, Fernando Pessoa, a limpeza da pulsão equivocada, aquilo que não anda, aquilo que trava, aquilo que ansilosa a pulsão no gozo podre do sintoma, aquilo que não funciona, Lacan, sobretudo no há viciado. Enfim, psicopatologia da vida cotidiana. E, do outro lado, descobrir aquilo que desabrocha a pulsão pela reordenação, aquilo que acastra para a criação, para o novo, para a construção da civilização, apesar do sujeito do saber absoluto. A subjetividade de sua época, por excelência, o homem do desassossego, da inquietude, da pós-verdade, do transtorno mental, da banalização e da liquidificação dos vínculos, Bauman, do amor, da conjugalidade, o relapso dos pactos, da aliança, o sexo reduzido ao fazer sexo, ao recurso do vibrador, gozo pelo gozo, a perversidade da vontade de gozo, a quebra do pudor, o exibicionismo ou veiorismo no nude, picolé e doces em formato de pinto e buceta, e o aviciado das drogas, sobretudo os opioides, ou dos medicamentos necessários. Essa grande parte uma parte desse texto, eu tirei da Folha de São Paulo, faz mais ou menos um mês, onde uma escritora, né, sei lá, uma jornalista, colocava um artigo onde ela desafiava o marido e desafiava o homem numa atitude feminina, machista, que agora não precisava do homem, que ela tinha um vibrador para resolver a vida dela com 3 velocidades. Isso ela publicou literalmente. E esses termos chulos que estão aqui, é ela que pôs no jornal, nem são meus. Bom, agora, veja, eu vou resumir para você não ficar muito pesado para vocês terão o texto, né? Então, a primeira coisa que eu digo que, nesse momento, o grande problema que nós estamos vivendo é o fato de a função paterna se abrandou de uma tal maneira pela igualdade entre marido e mulher, que o nome do pai, que é o que faz a castração e ordena a pulsão, está numa situação muito frágil. E aí o que resulta nisso, quem mais sofre são as crianças que se veem envoltas na pulsão solta, irascíveis, birrentas, histéricas, gritando sem o benefício da castração. Os pais estão perdidos nessa ordenação. Depois, o mundo adulto, né, a transgressão e a pós-verdade, as falsas notícias, a eliminação ideológica do outro. Depois eu falo da Covid. O que é exercer hoje a profissão? É uma dor imensa que tomou conta de 700 mil mortos, famílias desastradas, do dia para a noite, morre avós, pais. Uma dor imensa. A gente nem poderia imaginar que iríamos escutar esse sofrimento. Outra coisa, o homo virtualis, eu chamo assim, é uma coisa, uma mudança histórica fundamental sobre a questão do relacionamento, como esse que nós estamos vivendo aqui nesse momento. O que é esse homo? Então, tem uma autora que diz o seguinte: o homo virtual escravizado ao Tinder, às salas de bate-papo, atado ao narcisismo solipsista, século solitário do distanciamento, a preciosa energia pulsional jogada no lixo, em vez de ser sublimada, outrada, propõe Fernando Pessoa, outrar, encaminhado ao outro, à civilização. Eu falo do homo digitalis, que é o homem indo ao burnout e não conseguindo se despegar do teclado. Como dizia um garoto que estava procurou o médico porque não conseguia dormir, e aí o doutor pergunta, mas você não interrompe o seu joguinho? Ele falou, não, eu uso fralda geriátrica para não ir no banheiro. Então nós vivemos, o que é isso? Não se trata de censurar, se trata do que escutar esse sofrimento hoje. Então Lacan diz,
É preciso escutar o sofrimento do seu tempo, do homem do seu tempo, sem julgamento, sem condenação, sem moralismo, simplesmente ir ao encontro da dor. E o homo, e o homo digitalis, que eu chamo, né, está entrando em burnout de tudo quanto é jeito. Bom, depois eu falo dessa nova forma de família que está mudando muito, né, totalmente, onde a família patriarcal cada vez mais está praticamente diluída, né, e onde nós temos novas formas de família. O que serão dos filhos de dois homossexuais? O que serão os filhos de duas homossexuais? Vocês que são mais novas vão poder escutar isso. Mas o que vai ser? Então, nós não temos os parâmetros que tínhamos da psicanálise, né? E temos que criar parâmetros, mas sempre levando em conta que a castração é que define o normal e o anormal. E a pulsão, para ser civilização, ela precisa se tornar civilização. Bom, eu falo também dessa mudança das cirurgias disruptivas, como as transgênicas e bariátricas. Eu falo da ecologia violada. Então, uma coisa desesperante o que está acontecendo no Amazonas. Eu falo também dessa mudança na escolha, em vez de ter um filho, ter um cachorro. E é uma coisa impressionante quando os cachorros saem para defecar de manhã na rua, uma mulher pergunta para a outra: é menina ou é menina? Então, é certeza absoluta que o cachorro ocupa esse lugar, né? Outra coisa de que eu falo, né, é a questão da escravidão. Nós vivemos um sentimento de culpa, são 3 séculos de escravidão. Como é possível que a nossa humanidade tenha cometido esse ato tão horroroso, essa barbárie? Nós estamos vivendo em cheio as consequências. Vocês pegam o jornal, diariamente é a questão dos negros, a questão de incluir. Nosso ouvido de analista precisa estar atento a isso. O genocídio dos índios, a contaminação dos rios, a destruição da floresta. Bom, esses são os temas que eu levo, vocês depois terão tempo de ver como eu escrevo. Vamos em frente. Lacan, em 19... Dá para continuar? Vamos em frente. Acho que vai dar para terminar agora. Sim, sim, Durval, tem mais uns minutinhos ainda. Uhum. Lacan, em 1947, teve uma antevisão da angústia do mundo em que estamos vivendo. 1947. Tem várias profecias de Lacan. Uma coisa impressionante. O racismo, a questão do racismo, a migração, etc. Então, ele escreve em 47, no capítulo sobre a agressividade. Lacan, em 1947, teve uma antivisão da angústia do mundo em que estamos vivendo. Ausência crescente de todas as saturações do superego e do ideal de ego, bem mais por abolir a polaridade cósmica dos princípios macho e fêmea. Nossa sociedade conhece todas as incidências psicológicas próprias do fenômeno moderno dito luta dos séculos. Recentemente, a Folha de São Paulo publicou que 52 mil indivíduos argentinos não têm o sexo definido, ou não querem definir. Comunidade imensa, diz Lacan, no limite entre a anarquia democrática das paixões e o nivelamento desesperado delas pelo grão-vespão aliado da tirania narcísia. Nós estamos vivendo isso, exatamente a tirania narcísia. É claro que a promoção do ego em nossa existência termina conforme a concepção utilitarista do homem, que a secunde, realize sempre mais à frente o homem como indivíduo. Isso é, num isolamento sempre mais aparente da sua derelição.
original. Luta de sexo. Semana ainda nós vimos. Estamos em cheio. Vespão ao lado da tirania narcísia. Nada mais atual. Derrelição original. Angústia sobre angústia ou incerto. Aí eu falo dos jovens, eu vou resumir, né? Que estão vivendo um momento de muita desesperança. A Covid veio causar um trauma que será, essa geração será marcada por esse trauma, por ausência do outro, da convivência humana. Isso vai ser um desastre, também no campo cultural. E o que veio em cheio é a questão de se cortar, que eu vejo como uma coisa entre acting out e passagem a um ato, muito perigoso. Então, outra coisa, a questão da tatuagem. Outra coisa que eu levanto, o que é o homo virtualis da psicanálise? O que é isso? O divã, o relacionamento não pessoal, sem o calor humano. O que é isso? Lacan não podia pensar. Você vê, a internet começou em 1980, o ano em que ele morreu. Ele não viu isso, ele não teve ideia do que seria. Venhamos ao psicanalista, diz Lacan. Ele nos convida, num dos seus textos mais preciosos, síntese de sua teoria e prática, televisão. Não sei se vocês já leram, mas é um texto extremamente precioso. É o resumo, absolutamente o resumo do pensamento lacaniano. É que não se poderia melhor situar objetivamente que por aquilo que no passado se chamou ser um santo. Um santo, durante sua vida, não impõe o respeito por vezes vale uma auréola. Um santo, por me fazer compreender, não faz a caridade. Mete-se ele antes a fazer escória. Ele se descaridadiza. Descaridadiza. Ele inventou essa palavra em francês, eu estou inventando em português. Isso para realizar o que a Escritura impõe, isso é permitir ao sujeito do inconsciente, de o tomar por causa do seu desejo, psicanalista. Né? É efetivamente pela abjeção dessa causa que o sujeito em questão tem a oportunidade de se reparar ao menos na estrutura. Que isso tem efeito de gozo, que não tem sentido com o gozado, não há senão o santo que fica seco, nulo consigo mesmo. A palavra em francês é uma palavra que vem do árabe. Esse nulo que eu escrevi aqui, em francês está makash. Makash é uma palavra que vem do árabe e significa eu pus nulo. Você pede para alguém no supermercado comprar abacate e não tem abacate. Então, a pessoa que pediu diz: Você comprou abacate? Falou: Não tem abacate. Makash é isso. Makash é que não tem a coisa. Então, se alguém descobrir outra palavra melhor aí do que nulo, seria interessante. Aliás, isso é uma coisa que seria muito interessante, as gerações futuras, rever as traduções que nós temos de Lacan. São muito ruins. Sobretudo, a tradução desse texto aqui é muito ruim, muito ruim. É mesmo o que mais espanta no processo. Espanta aqueles que disso se aproximam e nisso não se enganam. O santo é o refúgio do gozo. Na verdade, o santo não se vê com méritos, o que não quer dizer que não tenha moral. O único aborrecimento para os outros é que não se vê aonde isso o conduz. Eu, eu cogito perdidamente para que haja novos santos assim. E ele confessa, é sem dúvida por eu mesmo não atingir isso. É muito bonito isso. Pela sua formação humana cristã, Lacan, ao longo dos seus escritos em seu ensino oral, recorre sucessivas vezes à Bíblia, especialmente ao Novo Testamento, como recorre aos místicos, principalmente a Mestre K, o peregrino querubínico,
o mais refinado arguto e usado deles ou dela. Curioso. Num programa de televisão, falando a telespectadores mais diversos, diante da observação do entrevistador que, embora o discurso psicanalítico tenha um laço social, Lacan, excluído da IPA, apela ao santo para definir a formação e a clínica psicanalítica. Não se poderia melhor situar objetivamente, diz ele. O santo é aquele que se vê déchet em francês, escória em português, lixo, diante de Deus perfeito e mais aquele que descaridadiza. Primeiro, o psicanalista cobra, às vezes não. Segundo, o objeto da atenção, da cura, é o histórico do próprio paciente. O dom e a esmola vêm do inconsciente. A história é essencialmente registrada na memória que não se apaga. E o psicanalista pontua o significante enigma e o paciente decifra. Lentamente, ele reconstrói sua história como sua, conquista a liberdade de ser. A transferência alimenta a chama. O psicanalista se oferece, se entrega totalmente, integralmente, como objeto A do processo, objeto de gozo e jamais do gozado, diz Lacan no texto. Freud falava que a entrega é da ordem de Eros, e ao Vistribe, a pulsão de saber de si não cessa, mesmo entre uma sessão e outra. A psicanalista não resta senão se calar, sobretudo seu imaginário. Este é um espaço reservado ao inconsciente. É o inconsciente que fala. Onde se sofre, se fala. E o inconsciente sofre, o inconsciente fala. E o imaginário da paciente vai derriçando as cascas dos preconceitos, das fixações, das etiquetas, das manias. Os resquícios rançosos do estado do espelho, esse armário de imagens que me alienam de minha subjetividade e de meu desejo esclarecido. E o psicanalista se cala também, porque o efeito da palavra é posterior. Só depois saberá se realmente houve interpretação, palavra cheia, revelação da verdade, ou impostura ou palavra vazia. E o analista se emudece, senão não escuta o silêncio do significante. Se, portanto, a condição ideal se impõe para o analista, que as miragens do narcisismo lhe tenham tornado transparente, é para que ele seja permeável à palavra autêntica do outro, da qual agora trata-se de compreender como ele pode a reconhecer através de seu discurso. Não há senão o santo que fica seco, nulo consigo. Só os santos são bastante desapegados da mais profunda das paixões comuns para evitar os contragolpes agressivos da caridade. Eles revelam a gratuidade ou interesse do inconsciente no nosso alto. Eu vou... Está muito prolongado. É muito bonita essa posição de Lacan, né? Que ele afirma que é sem dúvida por eu não ter atingido isso. É fantástico o fato de ele propor alguma coisa, né? Porque não tem parada, não tem psicanalista, tem psicanalizando. E quem consegue ser psicanalizando, como Freud faz, esse consegue ser psicanalista. Bom, só para avançar um pouco, né? Despojamento do saber próprio, do imaginário, e sobretudo de si próprio, escória, desfé. Só assim o tratamento consegue escapar da utópica retificação do para-imaginário. Sem o desapego,
Les non-dupes errent, diz Lacan. Os espertos, os não enganados, erram porque estão convencidos de que são sábios e sabidos. O saber conecta outro mundo, outra língua, outra cena, diz Freud. Os prevenidos, dois pontos. Ela pretende que sabe controlar a fidelidade do marido. Ele acha que controla a da mulher. Porém, o significante não é o significado, nem a significação, nem o referente. É distópico. Os não imprevenidos não se tocam pela surpresa, pelo novo, porque se tem em conta de que não se enganam, nem enganados são ou traídos. Ser imprevenido contigo mesmo, diz Fernando Pessoa. Somente les dupes, les psychanalystes dupes n'errent pas. Os psicanalistas enganados, os imprevenidos, não erram. Finalmente, para nos ampararmos na escuta analítica de hoje, uma sugestão: voltar a ler os livros canônicos, os últimos livros de Freud, ler os escritos de Lacan, ler e reler O Mal-Estar da Cultura, ler Antonin Artaud, A Perda de Si, um livro comovente, ler os livros de Zygmunt Bauman, ler Memórias Póstumas de Machado, ler o Discurso da Servidão Voluntária de Boétie. Fantástico para entender a situação política que nós estamos vivendo. A servidão voluntária e, sobretudo, para entender o domínio do imaginário sobre nós. E a monumental Laudato Si, que é exatamente esses temas que eu levantei, do Papa Francisco. E contemplar a pintura moderna, mas, sobretudo, a pintura de Ermelindo Nardim. Bom, para terminar aqui, eu cito Fernando Pessoa, né? E que viveu, acho que é muito importante isso, Fernando Pessoa que viveu um desapego total, um homem que viveu exclusivamente para Portugal e para a literatura. Morreu aos 45 anos e conseguiu ser o maior poeta da língua portuguesa. Um homem que exprime as coisas mais íntimas da alma humana. Então, Fernando Pessoa tinha um ideal muito elevado, que era o ideal dos navegadores. E ele, então, resumindo, né? Ele dizia assim: viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. E um último pensamento é uma prece que ele fazia. É muito linda. Isso no sentido do pensamento de Lacan, que é certamente porque eu não atingi isso. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, a lua és tu e o vento és tu. Tu és os nossos corpos, as nossas almas e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir, alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me límpido como a água e alto como o céu, que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar.
torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim e tornar-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim e tornar-me claro como o dia, para que eu possa te ver sempre em mim e rezar-te e adorar. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Durval. Em nome da associação, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua produção e também pela sua disposição em trabalhar conosco em mais esse momento. Gostaria, então, na sequência, de passar a palavra à nossa querida colega Maria de Fátima Oliveira, que vai agora fazer suas considerações para que a gente prossiga aí com o debate. Maria de Fátima, por favor. Boa noite a todos e a todas. Eu achei muito interessante o texto, li com muito cuidado e muito carinho, e encontrei, assim, né, o amor, o desejo, o gozo, né, na visão do Quikinato, né, do que é ser um psicanalista, né, e, e eu separei 6 pontos, assim, que a gente poderia retornar para estar discutindo, e E eu queria saber se o Durval queria que fosse um de cada vez, ou se eu pudesse citar os 6 pontos e aí continuar. O que você acha, Durval? Eu não sei o que vocês querem, mas eu acho que como a gente não tem domínio sobre o efeito da palavra, e nós somos muitos, muitos, né? Então, eu acho que se você falar todos os pontos de uma só vez, cada qual vai escolher ao seu jeito. O princípio da filosofia, tudo aquilo que é recebido ao modo do recipiente. Então, todos vocês receberam de um jeito o meu discurso, e você levantando esses pontos, cada um vai responder aquilo que mexeu com ele. Minha opinião. Tá certo. Então, eu gostei, como repito, né? Gostei muito do texto e gostei muito do que você trouxe do Fernando Pessoa, né? Então, eu entendi assim, que para se, para se ter gozo é preciso descer, né? Então, é, me chamou muito a atenção isso daí, né? Então, sobre o que eu levantei, né? Começa ali no... Fala bastante do significante, mas quando fala assim, o significante revela YAD I1, AI 1, né? Então, se não, aí não há um, é, se não há um aí, né? Então, seria a falta do um. No caso, nós estaríamos falando da psicose, né? Se não tem um grande outro, eu entendi que esse um seria o grande outro. A outra, o significante é uma metáfora, condensação, gerada por uma metonímia, deslocamento da pulsão em rede. Falar um pouquinho também da clínica do real. E sobre o pai insuficiente, né, na função paterna, né? Que aqui, ó, toda substituição da função do pai pela mãe é patogênica, seja porque a mãe decrete pai insuficiente, colocando-se em seu lugar, seja porque ele está ausente ou ela não se refira ao desejo dele e vice-versa. E o santo é um refúgio religioso. São esses pontos assim que eu achei interessante retomar e se alguém tiver mais alguma coisa para considerar, está aberto. Bom, Durval,
você gostaria de comentar esses pontos da Maria de Fátima? Não, eu só gostaria de falar, veja, no último livro meu, eu trabalho essa questão da loucura, né? O, o louco, o psiquiatra e o psicanalista. Então, Lacan insiste em uma coisa muito importante. O delírio é um significante que representa o sujeito para um significante vacante, que não houve. Mas sem analisar o delírio, a gente não consegue a cura do paciente. O que eu defendo, isso é com Lacan, é que se cura sim a psicose. Então, o grande outro é muito importante, ele está presente no louco como dominando. Quer dizer, o louco não consegue articular o grande outro para o benefício dele. Ele é preso, ele é como que arrastado pelo outro do delírio. Mas a gente pode desmontar isso, porque o delírio está no lugar de um significante que não houve. Então, a arte de escutar o louco é destravar esse significante grande outro, escravizando o paciente, ele não conseguindo mais articular o real imaginário simbólico, porque ele fica totalmente preso no delírio. Então, a grande arte é a gente poder desarticular isso. Isso é apaixonante. Entendeu? Então, o grande outro está presente no louco como abdução. Sabe o termo abdução que é usado, né? Como ele fica preso repetindo a mesma coisa. Eu sou Deus. Por exemplo, uma paciente minha que está em andamento agora, saindo de uma crise bem grande. Eu sou irmão de Jesus Cristo, eu sou filho da Nossa Senhora, eu sou judia. Entende? Então, é muito importante, quando ela apresenta esse delírio, né, de buscar na história dela como ela articulou isso. É uma coisa apaixonante isso. E por isso que o louco é extremamente atraente. Isso quando, veja bem, a gente tem que levar em conta a clínica, né? Isso quando tem o primeiro surto, o segundo, terceiro, a coisa complica, por causa do problema da cronificação. E hoje está cada vez mais difícil de trabalhar como psiquiatra. A nova geração atual é manipulada totalmente pelos laboratórios de medicamento, pelos propagandistas, e eles não têm ouvido, por exemplo, essa paciente que eu falei, é uma dificuldade imensa, imensa, porque eles sequer me recebem, sequer me ligam, sequer têm uma atenção para a psicanálise. Então, tem que ficar 6 dias tomando tal coisa. Por exemplo, para nós, a questão da angústia é uma preciosidade. Angústia, ansiedade, é o inconsciente explodindo aí para a pessoa acolher uma mudança de vida. Então é desagradável, é sofrida muito, mas veja, é uma coisa preciosa. Então o delírio, diz Manoni, né, é a única saída que o sujeito tem. Manoni fala, é uma saída de saúde. Senão o sujeito se degringolaria completamente. É uma saída de saúde. É muito importante isso. Tudo isso eu tive a chance de conviver com essas pessoas e aprender com elas, né? Então, essa questão do grande outro é fundamental, né? Porque relacionado a isso está sempre o problema, é muito importante isso, como Lacan tem a forma, é lindo como Lacan é capaz de fazer fórmulas, né? Como o esquema L, por exemplo, ou mesmo a fórmula da castração. Então, o que acontece é que o paciente, dominado por esse grande outro, ele não consegue articular o real imaginário simbólico. Ele não consegue se castrar diante do outro e aproveitar o outro para ele se ordenar. Entende? Legal. Bom,
Gostaria de convidar os colegas que estão participando aqui com a gente, que também possam colocar suas questões, suas contribuições, né? Para que a gente continue aí essa conversa. Vendo que temos vários colegas queridos, nosso querido Aurélio. Boa noite, Oh, Aurélio. beleza. Ah, muito, Obrigada. muito, Saudade de você, Aurélio. Que muito bom que prazer está em vê-lo. Que conosco. alegria, que alegria. Hum. Não gostaria de abrir a todos agora que É pudessem ou um colocar prazer suas mesmo estar perguntas. aqui, hein? Oh, Obrigada, Aurélio. Aurélio. Então, gostaria de abrir a todos agora, né, para que vocês possam falar das impressões de vocês. Se quiserem, podem falar direto por aqui ou colocar suas questões no chat também. Alguém gostaria de começar? Bom, eu gostaria de fazer um comentário para incomodar um pouco esse grande amigo meu. Vamos lá, por favor, Aurélio. Quando Lacan trabalha com a topologia borromiana, ele vai considerar de que o grande outro não existe. O grande outro toma forma de pequeno a. Como você faz essa passagem, né, desse momento da presença de um grande outro dentro dessa categoria simbólica para essa condição que Lacan axiomatiza assim: o grande outro não existe? É só um comentário sobre isso. Eu não sei se eu alcanço o significado disso, mas a grande questão da loucura é a grande questão da loucura é que é uma fixação do nó borremiano, um endurecimento. O sujeito repete sem parar o delírio que toma conta dele. E ele insiste. Por exemplo, essa paciente diz: eu sou judia, viu? Eu sou parente de Jesus Cristo. Eu sou parente de Nossa Senhora. Então, o que eu vejo é o seguinte: não tendo articulação, o objeto A está dentro do nó borremiano. E não tendo articulação, então eu não vejo que o objeto A possa ser. Isso é na minha cozinha, né? Usando a expressão que você gosta muito. Eu nunca esqueci isso. Então, usando a minha cozinha, eu vejo que o objeto A, eu vejo que é o centro da articulação, ele não é articulável no grande outro. Enquanto não se quebrar esse domínio do grande outro, e isso não é de uma vez, entende? Eu acho que não há possibilidade, não sei, isso de que o objeto A entre em jogo. Porque você tem, acho que é muito interessante, né? Nós temos o nosso presidente paranoide, né? Então nós temos a paranoia e temos o delírio. São maneiras de atuar diferentes, porque o delírio atua mais no simbólico, né? E o imaginário é que responde por essa perseguição contínua, né? Então, a arte não sei, isso é da minha experiência, é uma coisa que é muito difícil de comunicar, mas, não sei, eu sinto um prazer imenso de desmontar e fazer articular de novo a, a cabeça do paciente, entende? Fazer com que os 6 registros trabalhem alternativamente, cada um em sua função, e aí, então, chegar ao desejo próprio, que seria inserir o objeto A. Assim que eu vejo, não sei. Não sei se eu entendi a sua objeção, se eu respondi. Sim. Olha, eu queria dizer uma coisa para vocês que são mais jovens, né? Eu vejo lá no extremo meu colega. Então, o Aurélio está aí, e tudo, mas eu sempre tive no Aurélio um modelo sério de vida. Estuda. Aurélio estuda. E ele é honesto no pensamento, ele procura a verdade.
Então, ele teve uma influência muito grande na minha formação. Passei 2 anos frequentando lá Salvador, né? Então, eu sempre tive um grande respeito por ele. Eu acho que hoje é o seguinte, né? A contribuição que o Aurélio deu com o Aviciado vai fazer história. Isso vai ficar para o resto. É tão bonita essa coisa simples, ovo de Colombo, mas quem o Colombo foi ele, né? E como certos esquemas de Lacan, certas tiradas de Lacan, essa tirada do Aurélio é fantástica. Eu cito sem parar em todos os meus escritos. E por isso sou grato a você também, entende? Por trazer uma iluminação que é clara, evidente, mas que é fantástico, né? E verdade, o sujeito que é viciado, um destino muito triste, muito, né? Ou a loucura, ou melhor ainda, a overdose, né? E nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é um momento de transição, que as drogas vão ser legisladas, vão ser permitidas, não tem dúvida nenhuma. Se a gente pensar nos termos de Bauman, né, nós estamos vivendo numa sociedade escorregadia e, com certeza absoluta, as drogas vão ser autorizadas, como cigarro, bebida. Eu vejo o seguinte: o que resta é o seguinte, a psicanálise, Lacan, no meu ensino, ele detesta a ideia de Weltanschauung, né, que a psicanálise é uma visão de mundo. É interessante ele falar isso, né? Mas eu não sei se eu concordo totalmente com ele. Freud chega a dizer uma coisa muito importante no Mal-Estar da Cultura, uma coisa até drástica, que ele diz, sim, a psicanálise pode evitar problemas com a polícia amanhã. E uma coisa é certa, né? Ou a pulsão sublima, ou ela vai se desviar. Então, nós vivemos. A sociedade pode mudar o que quiser, mas sem cassação não vai. Não vai, não tem possibilidade. Porque a pulsão, por própria definição, veja, ela tem que se transformar em cultura. Não, não tem possibilidade de ser diferente. E a psicanálise que descobriu isso. A psicanálise que afirma que sem castração não há salvação. Não há? Então, a Eu tenho uma psicanálise. Perdão. Pode falar, pode falar. Não, não, eu quero dizer o seguinte: isso é perene, né? Isso é perene. Psicanálise não é moda. É uma descoberta da estrutura da mente humana para sempre. Não, não tem jeito disso mudar. Segunda coisa, ela pode ser não Weltanschauung, como o Lacan fala, mas uma coisa é certa: ou a pulsão castra ou a pulsão castra, não tem jeito. Então, nós vivemos um momento difícil, porque na medida que estão mudando a função da família patriarcal, então a função do pai está se fragilizando muito, ele não pode exercer o nome do pai, que é o que faz a castração. Entende? Então, o nome do pai fica diluído, e com isso, veja, nós vemos um desastre. Nós temos uma geração, uma coisa dolorosa. 12 mil jovens nem estudam nem trabalham. Então, desassistiram totalmente. Esse presidente foi um desastre total, porque é um pai perverso. Não tem outra definição. Então, o que acontece? Emergiu um mundo recalcado, nojento, um mundo recalcado de destruir o próximo, destruir o outro. O que, a meu ver, a psicanálise impõe, né, são coisas assim que são fundamentais. A gente não é sem o outro. Não é só o grande outro. O grande outro é que ordena tudo, né? Mas a gente não é sem o outro. Então, a falta para ser é fundamental de viver isso. Isso é uma definição sublime do que é o ser humano. Falta para ser. Isso é fantástico. E o ser humano, através dos séculos, sempre vai se caracterizar pela falta para ser. E por mais que você é, menos você é. Tem muito pela frente.
Quer dizer que o narcisismo é uma coisa nojenta, não cabe quem é analisado, é uma coisa puramente ilusória, né? Puramente imaginária. Então, veja, a psicanálise não é uma Weltanschauung, tudo bem, não é. Não é uma filosofia para guiar a humanidade, não é. Mas ela é, sim, um conhecimento do ser humano que nós não podemos dispensar, e esse valor não está em 1895, não, isso é perene. O capítulo 7 do sonho é um gigante de uma transformação que a humanidade passou depois que Freud conseguiu colocar aquilo, que é exatamente dentro de mim alguém habita sem que eu sei. E não há possibilidade, não há possibilidade de não encaminhar a pulsão. Não há. E a dependência da criança, que é o que o Freud chama de Hilflosigkeit, né? Hilflosigkeit, em português seria Hilfe é ajuda, né? Em inglês seria helplessness, né? Seria a condição da falta para ser do ser humano, ela é estrutural. Sempre, sempre, ela é estrutural, né? Então, esse não poder ajudar a si mesmo cria naturalmente uma dependência do outro. Sem o outro, a gente não é nada. Nada. O outro com letra maiúscula e o outro com letra minúscula. Não é nada. Maria? Eu ia falar um pouquinho O Fábio, tem também, não sei se você viu, então tá. Sim, eu vi. Então, vou aguardar a Maria e a próxima eu faço a questão do chat. Obrigada, Ednei. Isso que o Durval está falando, eu acho bastante interessante, porque eu escuto surdo na clínica. E a clínica do surdo, ela é uma clínica que, ao mesmo tempo que ela é à parte, porque eu estou lidando com uma outra cultura, eu recebo casos que ali tem um grande outro, né, embora haja profissionais dizendo que o surdo aliás, a psicose é inerente ao surdo, e não é assim que eu escuto, porque tem alguns que realmente eles foram capturados, né, e foram engolidos. E na hora que vai fazendo esse descolamento, né, que é um trabalho possível, né, na psicanálise com surdo, por conta dessa experiência que eu venho tendo aí há alguns anos. E realmente, assim, há aqueles que não têm ali a presença do grande outro, mas tem aqueles, né, que é preciso fazer um descolamento para que ele possa falar por si, né? E a escuta, né, particular está nessa cultura do surdo, que o surdo, quando ele não é desvalidado pela família, né, pelo casal parental, pela sociedade. Então faz sentido o que o Durval está falando, né, nessa coisa de que o sujeito foi abduzido, pelo menos para mim. Você Obrigada, sabe, Maria. só fazer um comentário, né? Eu tenho uma admiração imensa por uma pessoa que trabalha assim, o trabalho seu. Eu tenho uma limitação muito grande. Eu gosto do louco. Eu sempre gostei do louco. Porque eu trabalhei com Maud Manoni, né? E aprendi muito, muito com ela. Fantástico. Mas quando você trabalha com as limitações do funcionamento corporal, cego, não ouvir, né? Eu confesso uma inabilidade total. E eu tenho uma dificuldade própria, mas eu tenho uma admiração imensa. Por exemplo, esse raciocínio que você acabou de fazer aí, né? O que linguagem um surdo tem? Em que fase da vida? Porque se ele é surdo realmente, ele aprende pelos gestos, né? De pai, mãe, etc. O que se grava ali? Se numa pessoa normal, sem a limitação física, eu digo, né?
Uma pessoa normal, a gente tem uma dificuldade imensa de saber o que o significante porta. Eu vejo que precisa uma capacidade imensa de trabalhar com uma limitação dessa. Eu seria incapaz, tenho certeza absoluta. Por isso eu tenho uma admiração grande para as pessoas que sabem trabalhar com os seres humanos que têm limitação a partir do corpo, como a questão do cromossomo 21, né, a ausência. Eu admiro, tenho uma admiração imensa, mas eu confesso uma incapacidade total para isso. Bom, O surdo a vida ele é visual, né? Então, é, todo o registro simbólico e imaginário é pelo visual. é, é, Então, eles trazem, né? O proibido, pode, não pode, o certo, o errado, eles trazem, né? é. E eles têm esse discernimento, alguns sim, outros não, né? Então, depende daquilo que se ouve ali, né? Não, mas é bonito poder fazer uma anamnese e fazer uma observação clínica e ver a possibilidade de promover a libertação do desejo de uma tal pessoa. É uma coisa muito linda isso. Humanamente falando, é muito bonito. Muito. Mas eu vejo que é uma dificuldade muito grande. Desculpe que eu interrompi aí um colega que queria falar. Imagina. Eu gostaria, então, de fazer uma pergunta, né, que está aqui no chat para o Durval. Eu vou ler a pergunta, tá? Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Durval. Sendo a função da castração algo que opera pela via do significante, quais os riscos acometeriam, por exemplo, na criação de crianças por casais homossexuais? Na função materna e paterna, trata-se de funções significantes, não é mesmo? Bom, Eu Durval, citei, fica eu, essa eu pergunta. citei, Hum, eu, eu citei quando eu falei, eu tenho interrogação sobre isso, eu não sei o que vai ser. Eu já estou com muita idade, estou no fim da vida, mas eu não sei o que vai ser essa geração. Sinceramente, eu não sei. Porque, como eu citei essas duas frases de Lacan, que é muito bonito, Lacan resgata a mulher, né? A gente não pode esquecer isso. Lacan é um psicanalista que resgata a mulher e dá importância fundamental à mulher. Então, a função da mulher e a função do homem, a função da mãe e a função do pai são específicas. Mas você pega o caso de Schreber, por exemplo, onde a mãe não se posicionou com um pai violento, um pai que dominava o corpo de Schreber. A mãe não se posicionou. Então, o que aconteceu? Ele ficou louco, porque a mãe não fez a sua intervenção como devia fazer. Então, essas funções, uma não cobre outra, de jeito nenhum. Então, esses casais homossexuais, isso eu levanto como questão teórica. Eu não tenho prática disso e nem sei o que vai ser. Mas quando eu vejo, eu trabalho muito no meu livro de Fernando Pessoa, a ideia da homossexualidade. Porque para Fernando Pessoa e Foucault também trabalho, veja, a homossexualidade é uma sexualidade que é homo, não é hétero. Mas quando eu vejo os homos querendo imitar aliança, fazer casamento, imitar o heterossexual, está fracassado. Eu escrevo aqui nesse trabalho também. Por quê? Porque é outro. Fernando Pessoa fez 3 poesias sobre isso. É outro amor. É outro, não é a mesma coisa que o amor hétero. Então, essa pergunta aí, veja, eu respondo da seguinte maneira. A função de mãe não é a função de pai. E Lacan fala explicitamente isso. E a função do pai não cobre a função da mãe. Não cobre. Então, a relação da mãe, a função da mãe na, na, na vinda da criança e na educação da criança é uma coisa, e a função do pai é outra. Eu costumo, se há uma escolha na questão da vinda da criança, se há uma escolha, eu costumo trabalhar o que eu desenvolvi como análise de paz, vai sair o segundo volume agora. Veja, eu defendo a ideia de que essas funções se cruzem, essas funções se encontrem,
que um psicanalista ajude esse posicionamento de sair do ego, portanto, simplesmente do eu mesmo, né? E entra no nós. Entende? A partir do momento, imaginando o triângulo, né? Que na base do triângulo você tem um nós, o triângulo se ordena, certeza. E sem ordenação da pulsão, não tem ser humano, tem monstro. Bom, Então, o princípio da psicanálise, eu acho que vai continuar válido, pode mudar quanto quiser a sociedade, pode mudar, mas eu acho que a psicanálise tem fundamentação clínica diária para provar que ou a pulsão é castrada ou não tem saída para o ser humano. Durval, tem outro comentário, né, da Cecília aqui, que acabou de fazer a pergunta. Ela diz assim: mas ele está falando de mãe no sentido de mulher, do sexo feminino? Também estou elucubrando junto ao Senhor. Não tenho a resposta. Ah, é. Sim, sim, eu falaria da mulher. Esse texto de Lacan, de luta do sexo, né, de 1947, é um texto fantástico, fantástico, porque eu disse para vocês, são 52 mil pessoas, o jornal publicou esses dias, de argentinos que não sabem o que são. O sexo faz sofrer. Sexo faz sofrer, sempre, sempre. Pode ser o hétero e, na medida que você sai do hétero, sofre mais ainda. Porque no hétero, você encontra uma suplementação do homem e da mulher. Lacan tem uma frase bonita onde ele fala que o, o relacionamento do pai e da mãe com a criança, ele continua um bom relacionamento quando o outro se torna necessário para os pais. Eu traduzo isso para o relacionamento conjugal. O casamento existe enquanto o outro se faz necessário para o par. A partir do momento que isso não funciona mais, acabou. Então, voltando, né? O que vai ser dessa geração? Porque há abusos mesmo, há desafios, né? Abusos, usos da genética, uso da questão da inseminação, né? Então, veja, sempre que há um desafio, a meu ver, o que caracteriza o perverso? O desafio, a fuga da lei e a ousadia. Esses são os três sintomas do perverso. O perverso não quer saber da lei. Ele usa a lei como se fosse um meio para por baixo poder passar a perversidade. Então, quando há casais que montam esquemas para desafiar a sociedade, então eu vejo que há uma perversidade e a criança é manipulada. Eticamente falando, isso é uma coisa muito grave. Do outro lado, né, quando Lacan fala de luta dos sexos, né, então, existe uma coisa muito importante. Como eu citei aqui essa frase linda dele, né, que só o sujeito sexuado pode falar da sua posição. Quando o sexo vira desafio, vira provocação, seja o que for, LGBTQ, não sei o que lá, não interessa. Quando virou desafio, ou virou simplesmente voyeurismo, o exibicionismo, tem alguma coisa errada. E quem trabalha com pessoas que vivem esse sofrimento, eu prefiro sempre falar isso, mesmo homossexuais, por exemplo, né? Eu tento descrever isso nesse livro de Pessoa, de Fernando Pessoa. Veja, quando você atende um homossexual, tem uma série de articulações psíquicas que sempre denotam uma inconstância, uma instabilidade. É diferente você ouvir uma mulher ou um homem heterossexual. Não há dúvida, não há questionamento. Claro, claro que pode ser um erro ir para o casamento, isso não tem dúvida nenhuma. E a psicanálise vai tratar para desfazer isso. Entende por quê? Porque não tem condição.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais a gente afasta da hétero, mais sofrimento você vai encontrar. E se o sujeito está bem sexualmente, homem ou mulher, não precisa fazer propaganda. Não precisa, ele está em paz. O sexo faz sofrer? Faz. Porque eu não posso trepar nas mulheres lindas que eu encontro pela frente. Nem elas treparem. Por quê? Porque existe uma norma, uma lei que rege a convivência humana, etc. Mas isso não impede que o desejo emerja. E aí está a ética. Quer dizer, o sujeito, então, na ética da psicanálise, né? O sujeito não pode abrir mão do seu desejo. Não pode. Senão ele não é humano. Obrigada, Durval. Eu leio então o último comentário aqui da Cecília, e aí acho que passamos para mais uma última pergunta. Obrigada pela discussão. Discordo do senhor, se me permite. Não consigo ver em Lacan outra coisa que não função significante, sem referências biológicas, nem teoricamente, nem em minha clínica. E aproveitando, Lacan diz mesmo que o sexo faz sofrer. O encontro com a sexualidade e a morte é traumático para qualquer um. Encerro minhas considerações aqui e agradeço pelo comentário do senhor. E eu agradeço a ela pela posição dela. Bom, temos mais uma pergunta. Acho que alguém levantou a mão. Deixa eu encontrar aqui só. Acho que é Mariana que levantou a mão. Desculpa, eu apertei errado. Ah, tá bom, Mariana, tudo bem. Mais alguém gostaria de colocar? Acho que temos mais um tempinho para uma última pergunta. Alguém gostaria de colocar alguma última questão, comentário? Ô, Durval, fala só um pouquinho mais sobre o santo é o refúgio do gozo. Eu fiquei intrigada com essa como é que é? Caridização. Isso, descaridadização. É isso aí. É. Então, eu falei um pouco rápido, porque o tempo estava urgindo, né? Mas vocês vão receber o texto e terão possibilidade de me responder ou criticar. Em todo caso, esse é um texto, eu gosto demais desse texto de televisão. É um resumo de toda a teoria psicanalítica. Inclusive, Miller aqui faz uma frase à margem muito bonita, por incrível que pareça, é dele. Não demanda o que fazer, senão aquele cujo desejo feneceu. Não demanda o que fazer, senão aquele cujo desejo morreu. Lindo, lindo, lindo. Então, esse é um comentário à parte, né? Mas esse texto é um texto difícil do ponto de vista francês. Por exemplo, essa palavra macaco, que eu falei para vocês, né? Que é nulo. Então, por que o refuso do gozo? Tem um complemento que eu pulei aí, que é o momento em que Lacan fala, ele cita São Tomás de Aquino. Tem uma lenda que diz que Tomás de Aquino retomou a filosofia de Aristóteles e releu todo o cristianismo dentro da filosofia aristotélica. E tem uma lenda que diz que um anjo apareceu para ele e disse: Você escreveu muito bem. E ele respondeu, teria respondido, como palha. Quer dizer, ele via o trabalho dele, né, muito interessante, que diante de Deus era apenas uma palha. Lacan cita esse texto para justamente tentar ver que, se a gente entra dentro da lógica da psicanálise, que a verdade está no outro, que a verdade está no inconsciente, que é um projeto de verdade. Não é um projeto de meme ou de repetição, é o desnudamento do imaginário e a limpeza do inconsciente. Eu gosto desse termo. São núcleos patógenos, núcleos de sofrimento.
A reconstrução de uma vida é a coisa mais linda que existe. Você reconstruir uma vida, a pessoa encontrar uma saída. Por exemplo, tem muitos casos assim, muitos. O escritor ficou 21 anos fazendo uma análise que não era análise. O problema dele é absolutamente parado. E aí, o escritor, o cara preparado. E o que aconteceu? Na medida que ele foi trabalhando na análise, ele desabrochou. Ele começou a escrever de novo, abundantemente. Isso é uma alegria imensa. Então, é a psicanálise que propicia isso. Qualquer terapia não propicia isso. Como diz Lacan, eu repeti 3 vezes, retificação do para-imaginário. O para-imaginário é sempre ficar no imaginário. Então, é muito interessante como é que Lacan faz o esquema L, uma coisa incrível, que toda a psicanálise está resumida ali dentro. Entendeu? Então, quando você faz essa pergunta, é que o santo é desapegado. Isso que Lacan quer dizer. Entende? Ele não espera um retorno. Entende? Então, existe, eu tento citar isso, uma coisa muito importante. Quando você sente na sua cabeça que você fez uma coisa e não teve o retorno que você esperava, é muito importante isso. Pode ser até o fato que você deu passagem para um cara, sequer ele falou obrigado. E aí você, se dentro de você tem um rebote, por isso que eu cito essa frase de Lacan, que eu não li. Se você sente um rebote, pô, o cara é ingrato, parei meu carro, ele passou, nem me disse obrigado. Isso significa que você não está fazendo um ato puro. É refúgio do gozo. Não tem o gozo do reconhecimento. Então, isso é viver o desapego. Entendeu? O santo é aquele que simplesmente se reconhece diante de Deus, que é a perfeição, né? Aquele que só depende da misericórdia de Deus, ou simplesmente de Deus. E que por ele mesmo ele não tem mérito. É bonito isso, Lacan fala bem isso. Ele não se reconhece com mérito, embora tenha. Então, é muito interessante essa transposição, porque a escuta nunca está pronta. A formação do psicanalista é diária, diária, na escuta de cada paciente. Então, essa limpeza do imaginário, de trabalhar exclusivamente com a narrativa que vem, que o paciente traz do sonho, do ato falho, né? Veja, trabalhar exclusivamente com isso exige um desapego muito grande, porque a gente quer fazer valer a ideia da gente, quer impor uma ideia. Então, a limpeza da nossa cabeça, Lacan usa a figura, eu não acho outra coisa melhor do que falar do santo, diz ele. Não custa vocês lerem esse trecho Difícil, é difícil, mas vale a pena ler e meditar esse texto da televisão. Vale a pena. E é interessante porque não se trata de religião, disso. Não, não. Ele fala do santo, né? E o santo pode ter no Amazonas, nos livros do Amazonas, pode ter em qualquer lugar do mundo. Qualquer religião tem santo. E não necessariamente em religião. O santo é aquele que vive a limitação própria. E tem isso profundamente. Como diz Lacan, destinado à morte. Quem vive isso, vive exatamente a limitação. Então, esse não reconhecimento, eu acho que é importante o refúgio do gozo, porque ele não espera a volta, ele não espera a recompensa, ele faz porque é para o outro. E quando, veja, dentro da gente, a gente sente um rebote no nosso inconsciente, isso significa que a gente não é desapegado, que a gente está numa posição que é infantil, a menina bonitinha, com 15 anos, bem vestida, saiu do banho, papai, eu sou bonita? Filha, você é a coisa mais linda do mundo. A criança precisa disso. Se a criança não recebe esse reconhecimento, como que ela vai sustentar amanhã o corpo próprio, a imagem própria? Se ela não tem esse reconhecimento,
na idade adequada, até 5 anos, diz Lacan. Freud fala 6. Então, veja, a base está lançada ali. O resto é tudo enfeite. De Muito qualquer obrigada. maneira, eu acho que de qualquer maneira, né, a exigência da psicanálise é muito grande. A abnegação que a gente tem que ter é imensa. Você atender 20 pacientes por dia, sofridos, os mais diversos sofrimentos, mas acolher isso. Chega no fim do dia, você está exausto. Então, isso exige uma abnegação, um desapego de si, em todo sentido, até socialmente. Então, é muito comum, né, que você não pode nem viver livremente na sociedade, porque um ou outro aparece que esteve com você ou na análise. Então, há uma restrição nisso também, entendeu? Bom, isso é um resumo do tema de desejo de ser analista. O que é purificar isso? Durval, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos pela presença nessa noite conosco, comemorando mais uma vez os nossos 10 anos. Tem uma mãozinha Principalmente- levantada, tá? Ah, então, Fer, bom, Sandra, se você quiser fazer a pergunta rapidinho, por conta do horário, certo? Não é nenhuma pergunta, só queria. O seu microfone está desligado. Dá para ouvir? Eu liguei. Dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ah, tá. Tá ouvindo? Tá. Eu não tô ouvindo. Eu também não. Não, Eu eu estou. abri. Eu abri aqui, tá? Eu não pra estou mim. ouvindo também. Que Eu acho que estranho. tem algum probleminha no som. Sandra, se você conseguir desligar e ligar de novo, Oi. Vocês não conseguem? Tem gente que consegue, tem gente que não. eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo completamente. Não acredito. Estranho. Então conta pra gente, Aurélio. Não, peraí. Boa ideia. O Aurélio está ouvindo, eu também. Oh, meu Deus do céu. o que tá Então é só em acontecendo? Salvador, hein? É Aqui só eu em também Salvador. estou ouvindo. Oh, meu Deus, o que eu faço aqui? Bom, deixa eu ver. Ela está chamando até Deus? Mudou alguma coisa? Dá para ouvir? Não? Gente, que coisa. Não sei o que eu faço. É que eu queria falar. Tá dando. Eu acho que não está funcionando. O Durval não está Não. conseguindo ouvir sua Então questão. Também não. O Aurélio eu Pois- ouço, mas eu Eu não- estou ouvindo. Depois eu mando por escrito, então. Bom. Só queria. Se você Agradecer quiser só. escrever no chat, Sandra. Não, depois eu escrevo. Escrever agora? Agora não sei se eu vou conseguir. Bom, Mas acho pode que deixar que temos já está esse avançada pequeno a hora, probleminha. Não tem problema. Não tem problema. Mas, de qualquer forma, gostaria mais uma vez. Então, acho que, infelizmente, Sandra, vamos ter que finalizar, porque a gente não consegue ouvir sua questão. Mas obrigada pela participação. Queria agradecer a todos, principalmente ao Durval e à Maria de Fátima, que se disponibilizaram aí a produzir, a trabalhar conosco, né, nesse fórum de 10 anos de comemoração. E gostaria também de deixar o convite, né, para o nosso próximo fórum, que será com a nossa colega Tânia Maioca, será dia 25 de julho, e ela vai abordar o tema da nossa 5ª jornada, o fantasma. Então, fica o convite a todos, e mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. Uma boa noite a todos. Obrigado, Boa noite. Durval. Obrigado. Um grande abraço, viu? Saudade, Aurélio. Saudade. E para Tá? toda a turma daqui. Presente também. Você recebeu meu livro? Recebi, sim. Obrigado. Ah, viu? então, tá bom. Tchau.